O que é o comunismo? Calma, respira, nada de pânico, nada de bandeiras levantadas, nem festa, nem guerra nos comentários. Hoje a ideia aqui é simples: entender, sem brigar, sem lacrar, sem destruir amizades no WhatsApp da família. Bora? O comunismo é um dos termos mais falados e mais mal entendidos da história moderna. É amor e ódio, esperança e medo, meme e discussão de bar. Mas o que ele significa de verdade? Para começar, precisamos voltar lá para o século XIX. Industrialização pegando fogo, fábricas surgindo em tudo quanto é canto, jornadas absurdas, salários baixíssimos, trabalhadores vivendo em condições que hoje seriam totalmente inaceitáveis. Nesse contexto, surge um cara barbudo chamado Karl Marx, junto com Friedrich Engels. Eles olharam para tudo aquilo e pensaram: tem algo errado aqui. A teoria deles começa com uma crítica ao capitalismo da época. Na visão deles, a sociedade estava dividida entre quem possuía os meios de produção, as fábricas, as máquinas, a grana, e quem tinha apenas sua força de trabalho para vender. O resultado? Desigualdade, exploração e a famosa luta de classes. Marx acreditava que, com o tempo, os trabalhadores se organizariam, derrubariam a elite econômica e criariam um novo sistema. Um sistema sem classes, sem propriedade privada dos meios de produção e sem exploração de ninguém por ninguém. Esse sistema seria o comunismo. E aqui já vale uma pausa. Se você pensou, mas ninguém vai ter nada, nem uma escova de dente? Calma lá. Quando Marx falava em abolir a propriedade privada, ele estava falando das grandes propriedades de produção, fábricas, terras, empresas gigantes. Ele não estava falando da sua geladeira, sua casa, seu videogame ou aquele ventilador que você usa porque o calor está impossível. Na teoria, o comunismo seria uma sociedade completamente igualitária, na qual tudo seria produzido de acordo com as necessidades das pessoas e distribuído conforme o que cada um precisa. Ninguém seria rico ou pobre, porque todo mundo teria o suficiente. Não existiria Estado, porque, em tese, todo mundo viveria cooperando voluntariamente. Bonito, né? Quase um comercial de margarina, só que da humanidade inteira. Mas tem um detalhe. Marx dizia que antes de chegar ao comunismo, haveria uma fase de transição chamada socialismo, onde o Estado ainda existiria e controlaria a economia até que a sociedade estivesse madura o suficiente para o comunismo completo. É tipo aquele período entre desligar o videogame e realmente levantar do sofá, um estágio intermediário. A teoria é essa. Agora, e na prática? A primeira grande experiência que tentou aplicar essas ideias foi a Revolução Russa de 1917, liderada por Lenin. A ideia era implantar o socialismo, guiando o país para um dia chegar ao comunismo. Só que a Rússia da época era pobre, agrária e cheia de desafios. No meio do caminho, crises, guerras, disputas internas. E, com o tempo, o Estado soviético ficou cada vez mais centralizado e autoritário. Depois de Lenin, veio Stalin, e aí o projeto tomou outro rumo, com perseguições, censura, repressão política e um governo extremamente rígido. Muita gente defende que isso não era o comunismo de verdade, enquanto outras pessoas dizem que era o resultado inevitável da teoria. Polêmica sempre. Outros países também tentaram versões do socialismo inspiradas nas ideias comunistas. China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, entre outros. Cada um com seu contexto, sua história e seus resultados. Alguns com avanços sociais em áreas como saúde e educação, outros com graves restrições à liberdade e economia fechada. Para alguns, exemplos de resistência e justiça social. Para outros, símbolos de autoritarismo e fracasso econômico. E aí entra a treta eterna. Mas vamos voltar ao conceito. No comunismo ideal, ninguém manda em ninguém, ninguém passa fome, não há competição econômica e as pessoas trabalham não pelo lucro, mas porque entendem que o trabalho é uma contribuição à sociedade. Todo mundo compartilha tudo e toma decisões coletivamente. Parece incrível,
como uma utopia futurista feita de igualdade e cooperação. Só que aí entra a parte prática. A natureza humana permite isso? As pessoas realmente trabalhariam voluntariamente sem incentivos materiais? Dá para coordenar uma sociedade inteira sem mercado e sem um Estado controlador? Como garantir liberdade individual num sistema totalmente coletivo? Aí começam as discussões sem fim, e você provavelmente já viu algumas por aí. Tem quem diga que o comunismo falhou sempre que foi tentado. Tem quem diga que nunca foi tentado de verdade. Tem quem acredite que ele só seria possível em um mundo super tecnológico com automação total, onde humanos não precisassem mais competir por recursos. Tem quem diga que o capitalismo também tem problemas enormes: desigualdade, crises econômicas constantes, exploração moderna, e por isso precisamos de alternativas. Tem também quem prefere modelos mistos, com economia de mercado mais políticas sociais fortes, como vemos em alguns países europeus. Ou seja, o debate está longe de acabar. Agora, um ponto importante: entender não é concordar. Dá para estudar e compreender ideias sem se transformar num militante, e dá para criticar sem demonizar. O mundo não precisa ser um ringue o tempo todo. E é legal pensar: se uma ideia permanece viva no debate por quase 200 anos, talvez valha pelo menos entender por que ela mexe tanto com as pessoas. Talvez o comunismo seja para alguns uma esperança de justiça social, para outros, um alerta sobre o risco de sistemas autoritários. Para outros ainda, apenas uma teoria histórica importante. No fim, o comunismo continua sendo o que sempre foi: uma proposta radical de reorganização da sociedade humana. Uma ideia grande demais, polêmica demais, complexa demais para caber em frases prontas, memes ou brigas de comentários. E aqui vai o desafio. Antes de amar ou odiar qualquer ideia, entenda, pergunte, leia, questione, compare. Porque ideias, todas elas, são ferramentas. E ferramentas só são perigosas quando a gente não sabe usá-las. E agora eu te pergunto: uma sociedade totalmente igualitária, sem propriedade privada dos meios de produção e sem Estado, é uma utopia possível? Uma ameaça? Ou apenas um capítulo importante da história das ideias humanas? Deixa a sua opinião aí embaixo, com respeito, tá? E se quiser que a gente traga vídeos sobre capitalismo, socialismo, anarquismo ou qualquer outro ismo, comenta também. Obrigada por assistir. Até a próxima pergunta.